E aí, pessoal, mais um exercício, bora lá. Então esse exercício, o que ele pede? Ele tem um parafuso, alguma coisa presa ali numa madeira, e nesse parafuso estão agindo diversas forças, então força 1, força 2, força 3. Ele quer saber a intensidade e a respectiva direção da força equivalente. Então, se eu substituir todas essas forças por uma, qual vai ser o valor dela e para onde ela vai estar direcionada? Então, vamos resolver lá. Pega lápis, tá aqui. Então, para fazer isso, a primeira coisa, sempre, decomposição das forças. Decomposição. Certo? Aqui já tem as forças numeradas, F1, F2, F3. Então, eu vou seguir a mesma numeração que ele deu. Então, vou começar com a força 1. Se eu vou começar com a força 1, o que eu tenho? Eu tenho lá minha força 1, de 600. Essa força vai me gerar uma parcela em x, F1x. Uma parcela na direção y, F1, y. E aqui o ângulo dela, 45 graus. Perfeito. Vamos começar calculando o F1x. Então, F1x sempre vai ser a principal vezes alguma coisa. Nesse caso, minha F1x está colada ao ângulo. Se está colada, é cosseno. Vamos lá? Então, meu F1x vai ser 600 vezes cosseno de 45. 424,26. E a unidade, como a força aqui está em Newton, a minha resposta vai ser em Newton. Quando o ângulo é de 45 graus, ele divide isso daqui bem no meio, certo? Então, o valor de F1x e F1y vão ser iguais, tem que ser iguais, certo? Só para a gente confirmar, vamos ver. Então, eu sei que meu F1 na direção y vai ser a principal vezes alguma coisa. Nesse caso, o F1y está separado do meu ângulo. O ângulo não toca o F1y. Então, vai ser seno de 45. Separado, seno. 600 vezes seno de 45. Está lá. 424,26. Exatamente o mesmo resultado. 424,26 newtons. Perfeito. Está feita a decomposição da força 1. Vamos para a força 2. Força 2. Eu tenho a força atuante nesse sentido de 800 newtons. Essa força vai gerar uma parcela vertical, F2 na direção y, uma parcela horizontal. Opa, que isso aqui é muito torto. F2 na direção x. E o ângulo formado aqui vai ser de 60 graus. Perfeito. Vamos lá. F2 na direção x vai ser igual sempre minha principal vezes alguma coisa. Nesse caso, o meu ângulo está separado do F2x. Ele está separado cedo. 60 graus. Então, meu F2x vai valer 800 vezes seno de 60 graus. Sempre lembrar de verificar se a sua calculadora está em graus, em degrees. 692,82. Perfeito. Agora, calcula a parte em y. F2y vai ser sempre a principal vezes alguma coisa. Esse alguma coisa. No caso, o ângulo está colado. O ângulo toca meu F2y. Então, está colado. Colado, cosseno de 60. Voltando para a calculadora. 800 vezes cosseno de 60 vai resultar em 400 newtons. Legal. Agora só faltou então a força 3. Força 3, ela vai estar nesse sentido.
e ela vai ser uma força de 450 newtons. Aqui esqueci de colocar a unidade. Bom colocar. 450 newtons. Isso daqui vai gerar uma força na direção X, F3 na direção X, e vai gerar uma força na direção Y, F3 na direção Y. E o ângulo vai ser de 75 graus. Aqui. Legal. Então, como a gente já estava vindo fazendo, vamos calcular primeiro a parcela em X. F3 na direção X vai ser sempre a principal, 450, vezes alguma coisa. O X está separado do ângulo. Se está separado, é seno. 175. Isso daqui vai resultar em 450 vezes seno de 75. Vai ser igual a 434,67. 434, isso, vírgula 67 newtons. E a parcela na direção Y vai ser igual a 450 vezes a parte Y agora está colada ao ângulo. Como ela está colada, cosseno de 75. Então, 450 vezes cosseno de 75 vai resultar em 116,47 newtons. Tá aí. Então já fizemos a decomposição de todas as forças. Como a gente já fez a decomposição, vamos lá fazer um resumo então. Resumo das forças atuantes. Então aqui no meio a gente tem um ponto, vou chamar esse ponto aqui central de A, certo? Então, nesse ponto central A, o que eu vou ter? Eu vou ter uma parcela F1x, uma parcela F1y, certo? Proveniente dessa força aqui. Vou ter aqui também F2, perdão, F2x para cima. Opa, isso aqui vai ser reto. F2y. E para baixo agora faltou a força 3. Força 3 vai resultar numa parcela F3 na direção Y e uma parcela na direção X. Legal, então a gente já fez a etapa 1, que era a decomposição das forças. Agora a gente vai para a etapa 2, que é as forças resultantes nos eixos. Forças resultantes nos eixos. Beleza. Então, como que eu calculava isso? Então, a força resultante no eixo X era igual à somatória das forças na direção X. O que eu tenho na direção X? Força resultante em X vai ser igual positivo F1x, negativo F2x e F3x. X menos F3x. Portanto, isso daqui vai ser igual a quanto? F1x, quanto que é? F1x, 424,26. Então, F1x, 424,26. Força 2 na direção X, só que agora negativo. Vai ser 692,82. 692,82. E F3 também negativo na direção X, 434,67.
434,67. Portanto, a minha força resultante na direção X vai ser igual a 424,26 menos 692,82 menos 434,67. Isso daqui vai resultar em menos 703,23. Newtons. Então, calculando força, e as unidades de força que a gente está utilizando nesse exercício é Newton. Ó, o que significa esse sinal de negativo? Significa que o nosso vetor equivalente está orientado da direita para a esquerda, está no sentido negativo do eixo X. Agora vamos calcular a força resultante em Y, que vai ser o somatório da força em Y. Portanto, minha força resultante na direção Y vai ser positivo F1Y mais F2Y e negativo o F3Y. F1Y 424,26. F2Y 400. E F3Y, agora negativo, F3Y 116,47. Portanto, a minha força resultante na direção Y vai ser igual a 424,26 mais 400 menos 116,47. Isso daqui vai resultar em 707,79. 707,79 newtons. Como o resultado deu positivo, isso daqui é para cima. Portanto, vamos atualizar o nosso resumo. Então, de todas aquelas forças inclinadas que a gente tinha no começo, a gente ordenou aquelas forças no sentido x e y, e de todas aquelas três inclinadas, agora a gente tem apenas duas, e duas nos eixos x e y. O que a gente tem? Temos o nosso ponto A, e nesse ponto A eu tenho uma força. Eita, peraí, que deu uma travada aqui. Eu tenho uma força nesse sentido, que é a força resultante em x, que é igual a 703,23. Olha, não preciso pôr o sinal de negativo. O sinal de negativo só serve para me dizer que ele está vindo da direita para a esquerda, certo? E eu também tenho uma força que é resultante em y, que é 707,79. Tá aí, ambos em newtons. O que eu quero descobrir agora? Na verdade, o que eu quero descobrir é qual que é a força equivalente a essas duas. Eu quero substituir essas duas forças por uma só. Tá? Isso daqui vai ser a minha força resultante final. Então, agora, nosso próximo passo, força resultante. Força resultante vai ser F resultante. A gente vai conseguir ela por Pitágoras. Raiz de 703,23 ao quadrado mais 707,79 também ao quadrado. Isso daqui resulta em 703,23 ao quadrado
mais 707,79 ao quadrado. Extraindo a raiz da resposta, 997,75. 997,75 newtons. O que significa essa resposta? Significa que todas aquelas forças atuantes poderiam ser substituídas por uma força equivalente de 997,75. Porém, eu tenho que saber qual é a direção que eu estou aplicando ela. O próximo passo, direção da força. Então, eu vou chamar a direção, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, e o alfa vai ser dado pelo arco cuja tangente. Tangente é sempre cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo é o cateto oposto, 707,79, divididos pelo cateto adjacente, 703,23. Tá? Como os valores são muito próximos, lembram que quando os catetos são próximos, o ângulo tem que ser aproximadamente 45 graus? Então, vamos ver quanto vai dar nossa resposta. Mas a resposta tem que dar algo próximo a 45 graus. Então, vou ter que 707,79 divididos por 703,23. Arco tangente. A resposta tem 45,19 graus. Então, a gente já pegou aquelas forças todas, substituímos por uma força equivalente, sabemos qual é o valor que tem que ser essa força equivalente e onde ela tem que estar colocada. Então, ela tem que estar colocada com um ângulo de 45 graus com o eixo X e orientada da direita para a esquerda no eixo X e de baixo para cima no eixo Y. Tá aí, pessoal, resolvido o exercício então. Valeu!